Quando a gente fala de saúde, costuma pensar logo em tratamento, protocolo, exame, evidência. Mas a vida não é feita só disso, ela também contém as nossas experiências, culturas, histórias e a ciência que a gente aprende. Essas dimensões, elas não estão separadas. Elas se encontram, se chocam, se transformam, né? E muitas vezes, o espaço que a gente é mais bem cuidado, que recebe melhor cuidado, não é exatamente o espaço assistencial de saúde, mas é um espaço onde a gente se reconhece, onde a gente se sente pertencido, é em comunidade, e isso produz em nós uma saúde muito maior do que a assistência pode produzir. Isso levanta algumas perguntas importantes. É possível construir pontes entre a cultura que se herda, a espiritualidade que se experiencia, a vida que se constrói e a ciência que se aprende? Que confluências essa interação pode gerar? E como isso vai transformando a própria vida e a forma de ensinar, cuidar e promover saúde? Eu sou Gustavo, médico de família, E eu sou Jaqueline, médica infectologista, e esse é o podcast da da Margem Margem Saúde. Saúde. Aqui a gente conversa sobre temas que conectam a saúde com a vida, além de respostas prontas e definições fechadas. E te convida para esse diálogo entre ciência, cultura e a prática da vida real. Ao longo dessa temporada, a gente também vai receber convidados para ampliar ainda mais essa conversa. Segue a gente nas redes, Margem Saúde, e fica com a gente que hoje a conversa tá muito especial. E hoje a gente tem uma estreia de convidados aqui no Margem. E a gente está muito feliz porque o convidado de hoje é muito especial e a gente está muito honrado de receber aqui hoje essa pessoa tão querida. Gente, Bruno Eduardo de Menezes é médico, tem residência em clínica médica pela Santa Casa de São Paulo, pós-graduação em geriatria e gerontologia pela UERJ, e ele é preceptor de propedêutica médica na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa aqui de São Paulo. Além disso, ele é membro do RACE ID, que é o grupo de pesquisa em saúde da população negra da Faculdade de Medicina da USP, com foco no envelhecimento negro. Além disso, ele é godfather da casa de Mandacaru, dentro da comunidade Ballroom, que ele vai explicar melhor pra gente o que significa isso. Bruno, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente pensou imediatamente em você quando a gente pensou em ampliar essa conversa, porque você é uma pessoa que traz em si e na sua prática as margens que a gente tanto acredita que são possíveis de trazer para o cuidado em saúde. Então, estamos muito honrados, agradecemos muito e queremos muito ouvir o que você tem para contribuir. Bem-vindo. Bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte desse processo junto de vocês. É uma honra mesmo, acho que alguns passos que a gente vai dando na vida, e eu vou contar alguns deles aqui, fazem muitos desses passos fazerem sentido, outros não tanto, mas os que mais fazem sentido levam para momentos como esse, com trocas e compartilhamentos como esses que a gente está pensando em fazer aqui, então estou muito feliz por isso. Só para trazer um pouquinho da minha história, né? Então eu venho de Juazeiro, da Bahia. Eu sou ribeirinho do Vale do São Francisco, ali na divisa da Bahia com Pernambuco. Morei lá até os meus 17 anos, que aí foi quando eu passei pelo ProUni na Faculdade de Medicina de Petrópolis, e aí eu mudei para o Rio de Janeiro, já para fazer a Faculdade de Medicina. Durante a infância, adolescência, assim, eu sempre fui muito das artes, sempre estava na dança, sempre estava no teatro. É, e isso sempre foi muito caro para mim, e eu gostava de ensinar, eu queria ser professor de física ou de matemática, mas a vida acabou Olha só. levando para um outro caminho. E a medicina foi boa para mim, ela vem sendo E boa para quando mim. que você decidiu que era medicina, o caminho? No meu caso, especificamente, ela quase que foi decidida por mim. Eu era aquele aluno que acabava indo bem na maior parte das disciplinas, ganhei quando saí da escola pública. Foi para uma particular que eu ganhei bolsa, e aí eu ganhava bolsa sempre para os outros anos, e quase que era entendido como se meu único caminho possível fosse fazer medicina, ou engenharia ou direito. E aí, dentro dessas áreas, medicina talvez fosse uma coisa que me abarcasse um pouco mais, até pelo referencial que eu tinha de casa. Minha avó era benzedeira, minha mãe é médium de cura, eu nasci e cresci numa casa espírita dessas de bairro, assim. Então, isso já foi me moldando desde a minha infância. Achava que eu poderia cuidar de alguma forma, e a medicina talvez
desse conta disso também. Então, por isso que aí, quando chegou o Enem do terceiro ano, eu disse, passei em medicina, vamos ver como é que vai ser isso aqui. É muito legal, Gustavo, porque isso no primeiro episódio a gente falou um pouco sobre isso. Isso se conecta um pouco com as nossas trajetórias, né? Essa ideia de que medicina é um lugar de quem estuda, de quem é Uhum, curioso, de quem dá conta uhum, e também de quem cuida. uhum. Então, por mais que a gente tenha problematizado algumas coisas, quem não ouviu o episódio pode ouvir, acho que existe uma beleza nisso, de pensar que é um ofício que requer dedicação, estudo e uma vocação para o cuidado, né? Que é o que você está trazendo aí. Sem dúvida. Eu acho que essa coisa da referência também é muito interessante, né? Então, obviamente, quem entrou numa faculdade de medicina vai conviver com aquela clássica ali da família de médicos, né? Do pai médico, avô médico, que não é o nosso caso, mas que, de certa forma, a gente encontrou outros referenciais de cuidado que ajudaram nessa escolha ali da profissão. Também acho que me identifico muito com essa narrativa, né? Acho que é um ponto em comum mesmo. E o cuidado, enfim, acho que é uma coisa muito interessante, né, para a gente discutir como cuidar, né, de quem a gente está cuidando, né, qual é o cuidado que a expectativa que as pessoas têm. E essa saída? Foi babado. Foi, foi complexo, assim, por inúmeras razões, mas principalmente por estar em um ambiente que não era para mim, assim. Eu vivi essa experiência mesmo de que a faculdade de medicina não tinha sido feita para quem tinha histórias parecidas com a Uau, minha. bem-vindo ao clube. E aí a gente vai encontrando, né? Quem dê força, o que dê força. A dança ainda acabou sendo uma conexão de alguma forma com uma base minha que fazia com que a minha trajetória ainda fizesse sentido, mas principalmente as baianidades que eu fui encontrando lá em Petrópolis também, minhas amigas foram meu grande porto seguro e aí elas foram me dando a força de chegar até o final da faculdade. Aí foi isso. Aí eu formei e aí um novo mundo se abriu mesmo, porque acho que o momento mais difícil foi durante a graduação, por uma condição financeira. Naquele momento eu não percebia outros recortes, assim, eu achava que era muito por uma questão classista, que de alguma forma eu era diminuído em relação aos outros, ou que essas relações se estabeleciam numa verticalidade, assim, eu colocava muito nessa caixa. E aí, aos poucos, é que eu fui aumentando meu repertório, entendendo que outros atravessamentos estavam acontecendo ali. Mas naquele momento eu colocava muito nessa caixinha de vídeo, uma origem mais humilde, de ter outros referenciais, de diversão, de relação, de conversa, de como importar numa mesa. Tudo isso ia impactando desde o primeiro semestre ali da faculdade. Eu tô emocionada te ouvindo, primeiro por me reconhecer, mas também, e isso até, talvez, né, tem algum estudante aí escutando a gente que se identifica com a história, eu acho que muitas vezes esse choque, né, de cultura, de pertencimento, o Gustavo usou o termo na primeira conversa como se estivesse diante de uma parede, né, Uhum, e é tão grande para absorver que a gente precisa aos poucos ir se dando conta, né? Então, talvez no primeiro momento nomear as diferenças sociais e a partir daí a gente vai tornando mais complexa, né? Essa noção da nossa própria história, de onde a gente vem e de onde a gente chega, que aqui a gente está falando chegar no meio médico, mas eu acho que à medida que a gente vai tornando mais complexa essa compreensão da nossa história, da nossa cultura, a gente consegue descobrir para onde ir também, a gente consegue criar novos caminhos. Isso é muito interessante porque, às vezes, a gente se cobra de um certo aculturamento, né? Então, eu preciso me total. aculturar para me adaptar a esse novo cenário, essa nova convivência. Isso é muito adoecedor, né? Você tentar ali abrir mão de muita coisa ali, né? De como você é, porque eu preciso então pisar nessas pegadas específicas. E quando a gente amadurece, né, e consegue entender melhor, acho que fica mais fácil da gente entender que existem outras pegadas ali que a gente pode construir, né? Outros Outras caminhos, né? Outras margens. margens, né? E aí? Formou, o que que veio? Aí eu mudei para o Rio de Janeiro, eu fui servir a Marinha. E, curiosamente, talvez tenha sido um dos espaços onde eu fui mais respeitado, assim, enquanto médico. E tive a sorte, o privilégio, muita coisa boa, dá para pontuar, dos 2 anos que eu permaneci na Marinha, que aí eu trabalhei no núcleo de atendimento ao idoso da Marinha, com preceptoras que foram me ensinando muito, assim, por ter sido alocado num serviço
referência de geriatria, fui fazer a pós ali para dar o respaldo teórico do que na prática eu já estava sendo orientado por essas duas grandes preceptoras que eu tive. E aí, ao formar, meu marido estava sendo transferido para São Paulo, isso em 2019, e aí a gente mudou para cá no início de 2020. E aí, 2020, um mês depois que a gente mudou, veio a pandemia. Eu já queria fazer residência aqui, mas aí aquele primeiro ano foi difícil e acho que é importante a gente memorar isso, porque algumas das dores que a gente traz, a gente nem consegue pontuar exatamente que são por conta daquele período, mas algumas delas são. E aí foi um ano que eu estudei para residência e em 2021 eu entrei na residência de clínica lá na Santa Casa. E aí, na primeira semana de residência na Santa Casa, a gente sabe que tem o maior PS porta aberta da América Latina, e aí no R1 quem atende porta ali no PS é o R1 da clínica mesmo. E aí uma das minhas primeiras pacientes chegou para mim e virou e falou assim, nossa, que bom que tem um médico negro aqui. E aí eu, tem? Que massa, que bom. Cadê? Que bom que tem, e fico Ela feliz. te deu um espelho, Ela assim. deu ali naquela hora. Então, quando você fala que algumas outras coisas que vão acontecendo, vão direcionando a gente para um caminho ou para outro, e o quanto que eu tinha me aculturado para poder caber em alguns espaços, e como que a partir daquele momento eu consegui dar nome a outras coisas, e aí a vida foi me levando para um outro caminho que para mim vem fazendo muito mais sentido hoje. Se vem fazendo total sentido ainda, não sei, eu acho que eu estou no caminho, eu estou na travessia, e eu não sei se existe muito bem uma outra margem de chegada, assim, necessariamente, mas essa travessia vem sendo muito bonita, assim, para mim. E naquele momento eu sabia que quando eu terminasse a residência de clínica, algo relacionado à racialidade, os impactos em saúde eu ia ter que fazer, porque aquela foi a experiência que eu fui tendo ao longo dos outros 2 anos da residência de clínica. E aí termina a residência de clínica, traumatizado com a instituição residência médica, assim. Acho que quem tem um amigo residente, abraça esse amigo. Sim. Abrace o seu residente interior também. Isso, Até hoje eu preciso abraçar a minha residente interior é um pouquinho e disso. dizer para ela, ficou tudo bem, deu tudo certo. Deu tudo certo. E aí eu entro no grupo de pesquisa em saúde da população negra da Faculdade de Medicina da USP, e aí, de fato, um novo mundo se abre ao ter contato com esse grande quilombo que eu encontrei, assim, que foi um chão, foi um braço, foi um corpo inteiro me abraçando, assim, os meus colegas de pesquisa, as minhas amigas do Race ID, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte, realmente vem sendo um dos meus pilares de força aqui em São Paulo. Então, esse foi mais ou menos o caminho que eu fui trilhando. Mas, além disso, foi também, logo depois da residência, que eu me aproximei da cultura ballroom, né? Eu já conhecia de série, já conhecia de dança, eu sempre acompanhei muito por rede social, mas foi depois que eu terminei que eu consegui me aproximar de fato e viver dentro de comunidade. E esse é o meu outro grande pilar hoje de saúde. A gente quer ouvir muito mais, mas eu tô achando muito interessante isso que você tem dito. Me lembrou de uma frase de um texto da Rosane Borges que eu li, que ela vai dizer que margem é esse lugar que é muito difícil, porque não é um lugar pronto, e na verdade é um lugar de se colocar que não está dado, então isso requer muita luta, requer muito esforço, mas é um lugar também que possibilita criar, que permite uma certa criatividade. E você contando isso vai me lembrando exatamente desse lugar, né? Esse lugar da margem, que é, eu não sou completamente daqui, mas eu também vou construindo espaços de pertencimento aqui, seja na própria trajetória como médico, seja saindo do seu território, indo para outros lugares e pensando quais elementos você traz com você que vão ser mantidos, ainda que transformados. Então, é interessante pensar isso, porque às vezes a própria medicina, né, que é esse lugar que a gente está falando, se coloca como um lugar neutro e dado. É assim. E, na verdade, não. Ela também, o corpo de quem cuida também constrói alguma coisa. Não somos agentes neutros e os pacientes é que vão trazendo esses E foi sentidos. construído também, né? Não só constrói. Ok. Esse próprio corpo, né? Esse corpo, ele é construído a partir de algum determinado lugar, assim, né? E às vezes a gente ouve que esse lugar que ele chegou é um lugar que já foi dado ali a priori, né? E que não veio de uma certa forma de pensar o mundo, forma de pertencer ao mundo, né? De ocupar espaços.
as nossas histórias, o próprio território, o lugar de onde você conta que vem, né? Ali, a sua família, enfim. Então, eu acho que é impossível a gente pensar em como fazer saúde sem pensar nessas nossas histórias que nos constituem, e acho que isso vai transformar até, e por mais que seja difícil ser um corpo dissidente, vai ajudar a gente a criar formas de cuidar das pessoas. Total. Bonito isso, né? Bonito. E aí lembra, eu acho que eu pulei um ponto que também é fundamental no porquê que eu gosto de envelhecimento, mas vem desse lugar também de como eu fui me constituindo. Meus dois avós, que eu cresci dentro de casa, assim, um contato muito próximo, viveram com síndromes demenciais de causas diferentes e também auxiliei no cuidado de uma determinada forma. Minha avó é uma mulher preta, meu avô é um homem branco. Tanto a manifestação comportamental dessas síndromes demenciais eram diferentes, mas também as metas de cuidado do ponto de vista deles era completamente diferente. Nos seus 11 filhos, e aí um deles minha mãe, que era a principal gestora ali do cuidado, eram formas diferentes de exercer esse cuidado, e acho que isso foi me mostrando que pessoas diferentes implicadas em relações diferentes e histórias e trajetórias vão moldando o que para a gente pode ser o saúde, ou que pode ser o polo de doença, ou que está nesse meio do caminho, não necessariamente em dualidade, né? Mas esse espectro que pode se formar nesse meio do caminho. E aí é isso que eu achei muito massa, assim, no envelhecimento, porque é todo um cumulativo de história que vai se colocando no que aquela pessoa entende e está pontuando, seja na consulta clínica, seja na manifestação de alguma doença especificamente. E acessar essa história para entender o que para essa pessoa, em que lugar desse espectro ela está e qual que é a meta especificamente para ela, vem sendo algo que eu estou me debruçando. E acho que para algumas histórias, o que está posto e o que foi contornado enquanto saúde, enquanto medicina, não dá conta. Eu acho que vocês vêm trazendo isso de uma forma muito bonita. É isso, eu acho que vocês vêm fazendo isso de uma forma muito bonita. Por isso que, de novo, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, porque acho que é nessa trajetória que a gente está se encontrando, e nesse jeito de ver o que a saúde ainda não dá conta mesmo de explicar ou de abraçar para diferentes corpos e trajetórias. Isso é muito significativo, né? Porque esse termo aí, essa alcunha, envelhecimento saudável, virou um produto de prateleira ali, né? Então, um pacote ali pronto, higienizado do que é envelhecimento saudável, como eu alcanço isso, como eu vendo isso, né? Então, é... só que realmente não dá conta ali, né? Quando a gente vai para o indivíduo, para o sujeito ali, né? A gente vê uma falha muito grande desse modelo, né? E acho que é uma E tem profundidade uma outra diferente. questão que hoje eu vejo que é um discurso nem sempre explícito, mas como se envelhecer por si fosse ruim. Então, o que a gente tem que buscar como saúde é o anti-envelhecimento, é parecer jovem apesar do passar do tempo, que é algo natural, né? E aí o que você traz é completamente o contrário, é entender como essa trajetória que levou alguém, né, a chegar a isso que a gente chama de envelhecimento, né? O idoso ali, como isso foi constituindo a saúde que ele tem hoje, nesse momento. E aí, teve uma outra coisa que você falou também, que é entender isso, né? Que a ciência, ou talvez as experiências mais tradicionais, não dão conta de acessar todas as experiências em saúde. E aí, eu queria entender um pouquinho isso. Eu sei que você tem aí se aventurado pela pesquisa, né, do samba nas populações de idosos. O que a ciência não dá conta e como essas outras experiências vão tornando possíveis acessar esses outros lugares. Antes disso, eu queria só propor um exercício mental aqui, né? De quando você pensa em envelhecimento saudável, você fecha os olhos, que imagem que vem na sua mente, assim, né? E acho que talvez tenha uma imagem ali hegemônica que a gente vai discutir hoje um pouquinho. Nossa, é. Essa provocação foi muito interessante, porque, na verdade, me fez pensar na base do projeto mesmo, assim. A gente estava numa reunião pensando em que projeto eu iria desenvolver, eu ainda pensava em estudar de que forma o racismo afeta o envelhecimento da população negra e como que essas experiências diferentes de experiências de discriminação diária podem acabar impactando, principalmente nesse contexto de síndrome demencial. Mas aí um professor da geriatria chegou em uma conversa com o Race e ele citou a forma com que eles visualizaram os idosos da velha guarda dos sambas participando da Marcha do Envelhecimento Saudável em São Paulo no ano anterior, então, no caso, em 2021.
e 24. E ele falou que achou muito incrível, porque a única população negra que estava ali presente era a das velhas guardas das escolas de samba, mas mais do que a presença e esse cooperativismo que estava acontecendo ali, essa massa de idosos, todos de uma forma muito próxima, como um coletivo de verdade, assim, era a felicidade estampada no rosto de cada um deles, era a forma como eles se ajudavam enquanto grupo e como que eles estavam ali uns pelos outros também. E aí, na hora que ele citou que queria entender a velha guarda, me veio um arrepio dos pés à cabeça, assim, que foi muito forte, assim, eu senti em qualquer parte que a gente possa colocar de corpo, mente, de espírito, perispírito, estava em tudo ali, se manifestando através desse arrepio de que aquele era um caminho que eu deveria seguir. Mas como que a gente ia fazer isso pelos referenciais que ele estava trazendo para a gente, do estudo de capacidade intrínseca, de habilidade funcional, foi algo que a gente precisou e eu venho tentando elaborar de que forma a gente vai estudar isso há mais de um ano, desde que essa conversa aconteceu. E pensar em outros referenciais, não só de saúde, mas inclusive um referencial que talvez seja de uma outra área, mas que fale de como essa estrutura do samba se coloca e como é que ela influencia o envelhecimento de quem faz parte da velha guarda, foi necessário, assim, porque se eu fosse usar tudo isso que foi trazido passivamente pela medicina cartesiana, essa que a gente vai aprendendo muito numa caixinha biomédica mesmo, de que envelhecer é necessariamente individual e não olhar nessa perspectiva coletiva do envelhecimento e de como as nossas relações vão influenciando nesse processo, eu não ia dar conta de entender por que, que o samba faz viver mais ou faz com que eles vão para a marcha. Talvez eu entenda que tem uma circunferência de panturrilha maior do que a população geral daquele território, talvez tenha uma habilidade funcional para atividades instrumentais que pontue mais uma escala do que na outra, mas por que talvez a gente não conseguisse explicar? E aí foi que, na Semana Preta, lá da Faculdade de Medicina da USP, uma estudante da TO trouxe os valores civilizatórios afro-brasileiros. Em um outro contexto, ela estava falando sobre juventudes negras e violência policial, mas aqueles valores ali me fizeram muito sentido para entender comunidades que são diaspóricas, mas ressignificadas dentro do contexto brasileiro, recebendo toda a influência do povo originário e desses quilombos, que não eram lugares isoladamente de pessoas negras, mas que era de toda uma comunidade que fazia sentido entre si, que produzia para si, sem essa dependência do que é externo, mas que consegue se relacionar também com esse externo, mas sem perder as suas características principais. E aí, quando ela traz esses valores, que é um mapa de como essas relações estão imbricadas no ser, no corpo, na nossa memória, na nossa forma de ser no mundo, aí aquilo ali começou a fazer sentido. Eu falei, ó, isso aqui tá na Ballroom, porque é uma galera que tá vivendo isso aqui diariamente. Eu poderia colocar essa lente para estudar essa comunidade, mas eu quero deixar ela ali num lugarzinho afetivo. E para o envelhecimento, eu acho que dá uma perspectiva diferente. Não só como um referencial teórico e analítico, mas até metodológico de como eu vou fazer as perguntas certas, porque talvez se eu perguntar sobre para ele o que se para ele faz sentido ir ao banco, ou ir ao banco, ou não ir, ou o que ele deixou de fazer enquanto que é entendido uma atividade instrumental para outras populações, para ele é ir no terreiro, é ir na quadra, é estar na escola, é conseguir passar um ano inteiro sentindo dor, mas né, em fevereiro ou em março, mas no carnaval ele conseguir estar ali na avenida. Então são formas diferentes e projeções diferentes do que seria um momento de saúde. Então, precisava de uma lente diferente, por isso que eu venho me aprofundando nesses valores civilizatórios, que são da pedagogia. Eles Você foram. conta pra gente quais são os valores, o que Tá, eixos? são 10, eles foram propostos pela Zoilda Loreto da Trindade, no projeto A Cor da Cultura. Isso vem depois da Lei 10.639, de 2003, que implementou a necessidade de ensino na educação infantil da cultura afro e afro-brasileira, e depois isso foi complementado também com a necessidade de cosmologias indígenas e originárias para ser também trazida à educação infantil. E ela meio que mapeou isso para a educação, ela era conhecida como intelectual das brechas, e acho que isso que me leva muito, um carinho muito grande direto para ela, porque a forma como ela colocou é muito afeto que está ali envolvido nesse mapa que ela desenhou para a educação infantil, mas mostra exatamente como essas sociedades brasileiras, tradicionais ou não tão tradicionais assim, se estruturam. Ancestralidade é um dos valores, musicalidade, ludicidade seriam outros valores, cooperativismo, comunitarismo, axé, energia vital, é um dos pilares, territorialidade é um outro pilar,
Tem vários desses, assim, eu posso pegar a lista aqui certinho depois, mas religiosidade é outro que está muito, assim, na nossa vida enquanto população brasileira, assim, independente de qual religiosidade você está exercendo ou que tipo de experiência religiosa, espiritual você vive, mas é algo que está muito próximo da nossa realidade aqui no Brasil também. Então, me pareceu uma lente possível de levar como referencial teórico e metodológico para uma pesquisa que tentasse entender como que o samba cura, ou como que ele faz viver mais, ou como que ele traz um envelhecimento que é saudável, que é ativo, dentro do que é a perspectiva daquela comunidade em particular. Sabe o que eu acho muito interessante disso que você está falando, que tem a ver com o que a gente tem proposto, né? De pensar saúde a partir da vida. Que aqui não é uma experiência que você tem tentado universalizar. Pelo contrário, em contato com essa população, você vai entender os valores que funcionam ali, e aí sim a gente vai ter uma lente, né? Uma lente analítica, que é um pouco o caminho inverso do que a ciência tradicional faz, né? Que são achar grandes marcos que vão ser aplicados a qualquer população, a qualquer contexto, numa tentativa de ter um parâmetro aí muito homogêneo. Então, eu acho que colocar isso para dialogar, né? Isso que é igual, ou de certa forma, que é possível para todas as populações de pessoas idosas, e aquilo que se dá só dentro daquele contexto de território, de comunidade, enfim. Então, eu acho que isso ajuda mesmo a gente a ampliar um pouco a perspectiva do próprio cuidado às pessoas, né? Sem dúvida. E aí acho que eu fico um pouco curioso, né, de a partir, né, dessa, acho que obviamente né, ainda tem muito ali para aprofundar na pesquisa, mas imagino que isso já reverbera em alguma coisa na sua prática de cuidado enquanto médico, né? E eu fico curioso para ouvir um pouquinho, né, do que você traz, como isso te muda enquanto pessoa médica também que está ali cuidando. Acho que muda tudo, assim. Nossa, depois que eu comecei a estudar isso, assim, com um pouco mais de profundidade, até a estrutura da minha anamnese, assim, hoje, ela precisa fazer um pouco mais de sentido para, de novo, o que que é saúde para aquela pessoa e não impor necessariamente o que é a minha visão do que para ela seria a melhor meta terapêutica, chegar a um meio do caminho nesse sentido, expor o que do ponto de vista de rigorosidade técnica é entendido como, e aqui esse técnico eu abro um parênteses para algo que foi muito importante para mim, que foi uma conversa com minha orientadora, que foi sobre eu estar me distanciando do que era técnico para os meus pacientes. Porque eu entendia que se eu estava me aprofundando tanto em discursos e estudos e epistemologias e entendendo o cuidado sob uma outra perspectiva, isso não era técnico. E ela virou para mim e perguntou, mas o que é técnico para você? Porque na minha visão, você também está se tecnificando à medida em que você está construindo esse repertório, que é de um tipo diferente de habilidade, mas que também é técnico em uma determinada medida. Então, fechando esse parênteses, eu volto porque, de fato, mudou a minha clínica, principalmente com perguntas de quem é o apoio na hora que aquela pessoa precisa. Quem é a sua rede? Quanto que a fé é importante para a gente tratar uma meta e utilizar isso como uma ferramenta no momento de doença, ou no momento mais sensível do seu processo de vida? Qual é a rede de apoio que você vai acionar? Desenhar como se fosse um mapa mínimo ali das relações, do que é prioritário para ela, mas principalmente quando ela coloca para mim quais são os valores que estão colocados e como é que ela como é que esse componente civilizatório funciona para aquela pessoa, o que é prioritário para ela, eu vou modificando as minhas perguntas a partir disso. Então, modificou principalmente em colocar um componente lúdico na nossa consulta. Então, eu tento trazer uma leveza que nem sempre a gente se permite ter nas nossas relações médico-paciente, assim. Ainda é uma caixa fechada de que existe um distanciamento, e acho que a medicina de família conseguiu, de uma certa forma, ir subvertendo essa lógica, mas que na prática, pelo menos da clínica médica, da geriatria e da gerontologia, isso não necessariamente acontece, mas quando você acessa esses outros componentes de que trajetória aconteceu para determinar aquele momento do paciente, isso vai mudando também as perguntas que eu faço, como que eu estabeleço metas, como que eu não traço só um pilar que seja farmacológico e funcional, mas também um que seja espiritual e comunitário para aquele paciente especificamente. E acho que deixar esses pilares bem estabelecidos na nossa meta faz diferença no cuidado. Não, incrível, incrível. A gente poderia passar assim a tarde inteira conversando,
Mas já estamos sinalizando ali o tempo, mas tem uma coisa que a gente não pode sair daqui sem entender. Fala um pouquinho mais da sua experiência, você mencionou com o Ballroom, o que que essa comunidade representa para você? Na verdade, explica para os ouvintes que não conhecem e também como que isso influencia na sua própria saúde, né, na própria produção de saúde para si mesmo e também na saúde que você produz como profissional. É, nossa, a Ballroom, só contextualizando então, né? Ela nasce ali por volta dos anos 60, 70, no Harlem, Nova York, principalmente por conta nos bailes, drags que tinha lá, e a população negra e latina nunca ganhava nada, e aí eles começaram a fazer os próprios bailes para dizer, mano, já que a gente não ganha ali, a gente vai fazer o nosso para a gente competir entre a gente e ser possível alcançar algum ideal ali de celebração do próprio corpo. E aí esses bailes foram acontecendo, inicialmente categorias estéticas, as pessoas se apresentavam entre si, e aí depois as capas de revista foram virando movimentos de performance, e aí vai nascendo o Vogue, inicialmente a velha forma, que é o Old Way, e aí são poses exatamente imitando artes marciais, poses de revista, mais dançadas e performadas. E aí, à medida em que a comunidade vai transicionando, e aí os corpos das femme queens, das travestis, e aí lá no caso das mulheres trans, vai se modificando, então elas vão tendo peitos maiores, quadris mais largos, essa performatividade também precisa dar conta desse corpo, um corpo que é maior, um corpo que é diferente, que é mais sinuoso, e aí a dança também vai se modificando. Mas a ideia da Ballroom é basicamente celebrar e poder tornar possível um ideal de glória onde fora da comunidade não é possível. Então a gente sabe que lá fora nossa liberdade está tolhida, nossa performatividade não vai alcançar os espaços independente da potência dela. Aqui a gente pode. Aqui a gente faz entre os nossos. E a estrutura da Ballroom se monta em casas. E aí essas casas vão fazendo competições entre si. Então eu sou da Casa de Mandacaru, aqui no Brasil. E aí a Casa de Mandacaru, especificamente, vem de Recife. É uma casa muito com esse cunho ativista, porque a nossa overseer, que é a figura principal da casa, e a nossa mãe, que é a Honey Houston, elas são pessoas extremamente políticas, tanto do movimento negro quanto do movimento feminista, no caso da Honey, mas a Fênix tem um ativismo também voltado ao movimento da HIV/AIDS. Então, o discurso da saúde vem passando pela Casa de Mandacaru desde que ela nasceu, e a gente vem trazendo para perto pessoas que são também ativas politicamente. E aí, dentro da casa, meu sobrenome é Mandacaru, porque eu sou da Casa de Mandacaru. Qualquer pessoa na Ballroom me conhece como Oásis de Mandacaru. Oásis, que é o meu nome que eu escolhi, em homenagem a Juazeiro, ao Vale de São Francisco, que é conhecido como o Oásis do Sertão. Então, eu queria trazer a minha terra, o meu lugar no mundo, também para essa comunidade. E aí eu sou Oásis de Mandacaru nesse contexto. Godfather porque eu fui eleito não, porque não é bem uma eleição, mas eu construí uma história de padrinho da casa, muito por como eu ia dando conta também de demandas de saúde. A maioria das pessoas da casa são pessoas trans, são pessoas periféricas, pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade múltipla, assim, mas principalmente financeira, e que chegar a serviços de saúde muitas vezes é mais violento e mais adoecedor do que viver a experiência da doença em casa. Então, falar com essas pessoas nas suas residências ou dentro desse contexto familiar, não só com as pessoas da Casa de Mandacaru, porque uma vez que você começa a fazer parte da comunidade, você vive. Aquelas pessoas ali são o seu círculo social. Por mais que vai ter um chacho ali na hora da ball, e você vai olhar esquisito para ela, acabou a caminhada, acabou aquele chacho, É não tem uma porquê. família, ué. É A gente família, vive é aqui entre família, a é gente, mas se isso. protege lá de fora. É É isso. família. Então, esse suporte que eu fui dando me colocou nesse lugar de padrinho, que é uma posição de liderança na casa. Então, as pessoas que vão entrar, que vão sair, quem tem algum BO, a gente resolve em casa. Porque imagine uma situação, por exemplo, de um transmasculino e uma travesti que se relacionam e que tem algum BO, você vai levar isso para a polícia. Dá, assim. É você acabar perpetuando uma série de violências. Eu não estou falando aqui de crime, crime tem que ser resolvido em polícia, mas eu estou falando de relações complexas e que se a gente puder poupar algumas pessoas de serem violentadas em mais outros espaços, que a gente faça isso em casa, que a gente faça isso com as pessoas que a gente confia. Então, na Ballroom a gente consegue fazer isso e acho que só de dar essa passada é muito difícil não pontuar isso também como uma tecnologia de saúde, né? Que eu estou evocando o Merri, mas em qualquer caminho que a gente for traçar, ou qualquer lente analítica que seja dos valores civilizatórios, que seja de outros referenciais da saúde coletiva e de outros âmbitos da saúde, eu consigo explicar como é que isso consegue ser uma ferramenta de cuidado e de saúde
dentro das pessoas que fazem parte da comunidade. E aí foi ali que eu consegui parar meu antidepressivo, foi ali que eu encontrei, que eu escolhi uma família, é ali que eu choro com os meus irmãos e as minhas irmãs e irmãs, e a gente se encontra toda semana, tem treino, vai preparar para a bol, a gente vai entregar, vamos descer forte, assim, não vai ser qualquer coisa, não. Então, é ali que eu encontrei mesmo meu polo. No espectro, o mais próximo, assim, de saúde foi com essas pessoas e foi nesse lugar. Eu já tinha ouvido a história do Bruno em outros espaços antes, mas eu sempre fico muito, não sei a palavra, acho que excitado, emocionado, contagiado, né? Inspirado, né? É Inspirado inspirador. e realmente muito especial, né? Te ouvir. Assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Depois da nossa conversa de alinhamento, eu e a Jaqueline estava pensando, nossa, é muito legal ouvir o Bruno, assim, porque ele transmite muita verdade e sinceridade, assim, quando você está falando. Eu acho que aqui a gente sentiu bastante disso, né? Então, obrigado. E acho que essa verdade são das pessoas que não têm tantas certezas, que foi retomando já, né? Fechando aqui o que você trouxe no início, essa ideia de que eu não sei o fim do caminho, você trouxe isso, não sei exatamente o resultado. E acho que essa abertura a ter menos certezas vai possibilitando, e aqui eu estou falando do Bruno, mas também estou falando dessa construção da saúde, vai possibilitando que a gente não se feche tanto nos próprios conceitos, nas próprias certezas, nos próprios castelos, e desça desse pedestal e vai viver saúde na vida real. E a partir disso, é impossível não se transformar, não se inspirar e trazer um pouco disso para a forma que a gente ensina saúde, pratica saúde, cuida da própria saúde. Muito, muito inspirador. Obrigado, vocês. Gente, Eu, acho que vale talvez só comentar também, que você perguntou como é que isso influencia a minha prática, né? E acho que eu não comentei de um ponto muito importante que é o meu contato com os alunos, assim, da Santa sim. Casa. Eu relutei de ficar lá várias vezes, assim, mas eu falo isso para eles, eu repito, é a melhor parte da minha semana. Para além dos outros contatos com a BOL, assim, especificamente, do ponto de vista de trabalho, é o lugar onde eu me sinto em casa, porque é onde eu consigo ser 100%, assim. E eu demorei a entender que eu poderia ser 100% com esse perfil de aluno do segundo ano de uma faculdade de medicina privada, mas como é um contato longitudinal, com um grupo pequeno, que eles me conhecem por inteiro, assim, e eles percebem por que eu falo para eles do cuidado com o paciente precisa ter um pedir licença na hora de tocar naquele corpo. Por que eu coloco que na identificação é importante ele entender que raça ou cor aquela pessoa se identifica? Por que é importante deixar a pessoa falar, mesmo que aquilo vá acabar atrasando a nossa discussão, deixe, porque às vezes é o único momento que aquela pessoa vai ter para discutir. Isso eu não tive na minha semiologia. Na propedêutica que eu ensino hoje, eu faço questão de levar isso para frente, e acho que a forma como eu fui me moldando, a minha trajetória, a minha história, muda não só a forma como eu atendo os meus pacientes, mas também a forma com que eu ensino. E eu sou uma pessoa de muita fé, né? Não só do ponto de vista espiritual, religioso, mas fé nessa nova geração, nos médicos que virão. Acho que se a gente não tivesse um pouco dessa fé, a gente não estaria tendo essa conversa para que isso pudesse alcançar outros espaços. Então, eu tenho essa fé também, quem está passando por mim ali, que sejam poucos, mas que as pessoas que cruzem o caminho dos alunos que estiveram comigo possam ser tocadas por essa minha trajetória que, de alguma forma, acabou moldando ali quem ele é como médico, por causa desse momento que é muito oportuno, né? Que é esse momento de aprender a prática médica, como eu toco num corpo, o que é exame físico especificamente. Então, gente, voltando, né, pra gente finalizar, a gente vai pro nosso último quadro, que é o Pé de Cultura, em homenagem à nossa infectologista, Jaqueline. É a frase que o infectologista mais fala no dia a dia. Vamos pedir cultura. Mas a cultura hoje é diferente, então a gente sempre pede indicações culturais, né, de livros, filmes, eventos, enfim. E aí a gente gostaria de começar pelo Bruno. O que você indica aí para os nossos ouvintes, telespectadores? Essa semana, assim, eu ouvi muito um álbum que eu queria que o mundo escutasse, que é o do Criolo, do Amaro e Dino Santana. Tá lindo demais, assim, é um encontro muito bonito de Brasil, Cabo Verde, Portugal, assim, mas de uma forma que se conectou muito bonita. Eu não vou falar muito não, que acho que vale a pena se debruçar e ouvir com calma, ouvir de coração e ouvidos abertos mesmo. E uma outra indicação, só para quem quiser entender um pouco mais da Ballroom também, tem um documentário
antigo, mas que acho que vale a pena para ter uma dimensão do que é isso, de como foi de fato uma tecnologia de cuidado, principalmente no início da pandemia HIV/AIDS nos Estados Unidos, que chama Paris is Burning, que é Paris está em chamas. É um documentário que vale muito a pena. E seguir a Casa de Mandacaru nas redes sociais, que aí, pelo menos, os eventos de bola em São Paulo, sempre a gente acaba divulgando por lá. E quando a Mandacaru também promove algum evento, é babado, o negócio é certo. Ó, Gustavo, eu Muito acho que a bom. gente precisa ir conhecer um evento. Precisamos. Eu acho. Sim. Jaqueline? Nossa, ficou até difícil indicar, porque, na verdade, muitas coisas, assim. Mas hoje eu vou fazer uma indicação muito pautada naquilo que vem sendo discutido aí dentro de um espectro acadêmico. E eu vou indicar Nego Bispo. Leia o Nego Bispo. Eu indico um dos livros que eu mais gosto é A Terra Dá, a Terra Quer, porque independente do espectro ideológico que se esteja, eu acho que é um dos grandes pensadores brasileiros que ensina a gente que é impossível pensar a vida desconectado do território, desconectado do chão que se pisa, literalmente, né? Que é uma pessoa que caminhava ali a pé no chão de terra, então ele fala de onde pisa. E acho que o Bruno trouxe muito disso aqui, né? Ele voa, vai voando, mas ele sempre está pisando ali no chão de onde ele veio, na ancestralidade que formou. Então é isso. A favor de Nego Bispo. Salve, Nego Bispo. Beleza. Gente, eu vou indicar um livro que, na verdade, ele está até aqui. Porque, o que acontece? Eu vou falar de mim, né? Eu sou uma pessoa de criação cristã, protestante, sou, né, ainda protestante, e a gente tem muito pouco contato com outras experiências religiosas. Daí eu fui em Salvador recentemente, já tinha ido lá, mas assim, Salvador é sempre muito especial, e eu fiquei mexido de querer entender mais, né, sobre a história dos orixás ali do candomblé, e eu tô lendo esse livro do Reginaldo Prandi, Orixás, os deuses que habitam em nós, né? E eu super tô adorando, né, as narrativas, as histórias, como isso tem uma complexidade e até uma ambiguidade que a gente falou aqui um pouco, que é muito bonito e que é muito tocante também. Então, assim, super recomendo essa leitura. Acho que a gente no Brasil ainda valoriza muito pouco, né? Acho que principalmente quem aí da criação dos anos 90, 2000, na escola não tinha nada disso. Então, minha recomendação é esse livro para hoje. Então é isso. Que pena que acabou. Acho que a gente pode fazer uma parte 2 com o Dr. Bruno Eduardo de Menezes. Muito, muito obrigado pela sua presença, por tudo que você inspirou, por todas os questionamentos e perguntas que ficaram aí com a gente, que a gente vai levar e que a gente espera que todas as pessoas que estejam ouvindo também tenham sido inspiradas. Muito obrigada. Bruno, muito obrigado, né? Tô sem palavras para te agradecer. Foi muito especial, né? Acho que a gente já estava com expectativa e acho que superou. E convido também os nossos ouvintes para comentarem, interagirem com a gente nas redes, né? Colocarem suas questões, suas dúvidas, suas perspectivas, suas indicações também culturais aí. Então fica o convite para interagir com a gente. Muito obrigado por mais esse episódio estar aqui até o final. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.